Uma pergunta a fazer. Como é que nós vivíamos antes? Faça hoje um test drive ao futuro nos Electric Days Peugeot até 30 de junho. Jornal da Noite, com Clara de Sousa. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Noite. A seleção portuguesa já está na Hungria, chegou a Budapeste ao final da tarde. Pela primeira vez, Portugal chega a um campeonato europeu como detentor do título. Estreia-se no Euro 2020 na terça-feira, frente à Hungria. O campeão europeu chegou para defender o título. De Lisboa a Budapeste foram 2 horas e meia de viagem. A seleção nacional aterrou em segurança na Hungria, onde terça-feira se estreia no Campeonato da Europa. Mal puseram os pés em território húngaro, os jogadores portugueses sentiram as restrições impostas por causa da Covid-19. Ainda na placa do aeroporto foi medida a temperatura dos representantes de Portugal. Só depois de concluir esse processo, os 26 jogadores e equipa técnica seguiram para o autocarro. A seleção portuguesa deslocou-se para o hotel. A Ilha Margarida, no centro do Rio Danúbio, vai ser a casa de Portugal nos próximos tempos. Eram 3 da tarde em Lisboa, quando a seleção nacional viajou para Budapeste. No aeroporto foram poucos os adeptos que se despediram da equipa. Antes da viagem houve treino na cidade do futebol. Fernando Santos deixou 9 titulares no jogo com Israel a trabalhar no ginásio. Foi com 16 jogadores no relevado que Portugal fez o último treino antes da viagem para Budapeste. Fernando Santos deixou 9 dos titulares do jogo com Israel a fazer trabalho de recuperação no ginásio. As exceções foram Diogo Jota e Rui Silva, guarda-redes que jogou no estádio José Alvalade, mas Fernando Santos confirmou que era António Lopes que estava para ser titular. O guarda-redes cumpre o programa de recuperação da lesão. António Lopes sofreu uma contusão e ficou impedido de participar no último teste antes do Campeonato da Europa. O treino começou às 10h30 da manhã e, tal como planeado, o autocarro da equipa saiu da cidade do futebol às 14 horas, rumo ao aeroporto Humberto Delgado. Antes da comitiva nacional, chegou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. O dirigente não quis falar aos jornalistas e seguiu para o aeroporto. A equipa chegou depois e, ao contrário do que aconteceu em campeonatos anteriores, o ruído e entusiasmo dos adeptos não se fez sentir. A distância de segurança não deu espaço para fotografias nem autógrafos aos poucos adeptos presentes. Fernando Santos foi o primeiro a sair do autocarro, seguido pelos jogadores. Um dos últimos foi Cristiano Ronaldo, que acenou aos adeptos. Portugal levantou voo para o Euro 2020 às 3 da tarde, hora de Lisboa. O primeiro jogo da seleção é com a Hungria, na terça-feira às 5 da tarde, com transmissão em direto na SIC. Antes da partida para Budapeste, Cristiano Ronaldo deixou a garantia de que a seleção vai para o Campeonato da Europa com muita ambição. Bom, o que os portugueses podem esperar é o mesmo de sempre. Há uma seleção com muita ilusão, com muita ambição, com um pensamento positivo que as coisas vão correr bem, e nós todos, não só os jogadores, mas também todos os portugueses no nosso país e fora também, que pensem positivo, que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem. O nosso capitão está bem, tem trabalhado bem, eu e os meus companheiros, o nosso corpo técnico também, temos estado muito concentrados, a trabalhar bem. E aquilo que eu espero e desejo é que as coisas possam sair da melhor maneira, porque o trabalho está feito, falta limar algumas coisinhas, mas eu acho que o trabalho está feito e agora é a bola rolar para que Portugal possa fazer o seu melhor, que é começar logo com o pé direito, que é ganhar a Hungria. Mais à frente, estreamos o cantinho do Euro neste Jornal da Noite. Fernando Medina pediu desculpas públicas aos 3 ativistas russos que há 5 meses organizaram uma manifestação em Lisboa frente à Embaixada da Rússia. O presidente da Câmara de Lisboa admite que a autarquia partilhou com a Embaixada Russa dados pessoais dos 3 promotores da manifestação. A Comissão Nacional de Proteção de Dados já confirmou à SIC que abriu um inquérito a este caso. Em janeiro de 2021, ativistas de várias cidades do globo levantaram a voz contra Vladimir Putin, exigindo a libertação imediata de Alexei Navalny.
Também em Lisboa, essas vozes despertaram. Navalny está preso desde então. Bastou-lhe chegar a Moscovo, vindo de Berlim, onde esteve hospitalizado 5 meses. O advogado esteve internado a recuperar de um envenenamento. Todos os indícios apontam para que tenha sido envenenado pelos serviços secretos russos. Em Lisboa, em janeiro de 2021, a manifestação a exigir a libertação de Navalny foi marcada para as imediações de território russo, a embaixada. O protesto tinha sido organizado por 3 ativistas russos, 2 deles com dupla nacionalidade. Os dados dos 3 foram parar à embaixada da Rússia em Lisboa, canal de óbvia ligação ao Kremlin, residência oficial de Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. O homem que quer manter Navalny na cadeia pelo menos mais 2 anos. Quero fazer aqui, através da comunicação social, um pedido de desculpas público aos promotores da manifestação por um erro a todos os títulos lamentável. Este erro resultou de um funcionamento burocrático dos serviços que aplicaram nesta manifestação, aliás, aquilo que aplicam à generalidade das dezenas de manifestações que acontecem no município de Lisboa sobre os mais diversos motivos. A Câmara Municipal reencaminha esses dados para a Polícia de Segurança Pública, para o Ministério da Administração Interna e também para as entidades onde a manifestação se vai realizar. O procedimento é este desde 2011, ano em que foram extintos os governos civis. E assim tem sido em todas as manifestações, ocorram estas onde ocorrerem, no local mais pacífico da cidade ou nas imediações de embaixadas de países desvinculados do respeito pelos direitos humanos. Em abril, quando finalmente percebeu o alcance do comportamento padrão, Medina agiu. A Câmara de Lisboa não facultará mais nenhum dado relativamente a nenhum promotor de manifestação, a nenhuma entidade, com exceção da Polícia de Segurança Pública. A poucos meses das eleições autárquicas, Fernando Medina acordou com o pedido de demissão do candidato da coligação liderada pelo PSD. Um aproveitamento político que mostra bem mais o desespero em que se encontra possivelmente a candidatura de Carlos Moedas. Navalny foi envenenado e está preso. Putin eternizou-se no poder. A oposição russa vê-se forçada a viver na clandestinidade. Obrigado. O caso de Lisboa é certamente muito mais do que um episódio que se desfaça na espuma da campanha eleitoral. Carlos Moedas diz que ficou ainda mais preocupado depois de ouvir as explicações de Fernando Medina e continua a defender a demissão do Presidente da Câmara de Lisboa. São várias as reações dos partidos e ainda do Presidente da República, que diz que a situação é lamentável. Fernando Medina admitiu o erro e pediu desculpa, mas as justificações do autarca de Lisboa sobre o envio de dados de 3 ativistas para as autoridades russas não convence a oposição. É preciso tirar as responsabilidades políticas de um erro que põe em perigo a vida das pessoas. E qual é que é essa responsabilidade política? A responsabilidade política é admitir-se. Então, um Presidente da Câmara deixa que os dados de lisboetas, de pessoas que estão no território nacional, vá para um governo estrangeiro e não tem a responsabilidade política. Como é que estas pessoas hoje vão dormir? Também para o presidente do PSD, o caso pode levar à demissão de Fernando Medina. Rui Rio considera o que aconteceu uma vergonha para Portugal e diz que ficou muito por explicar. Não é grave, isto é gravíssimo. Num país democrático, isto é absolutamente intolerável. Estamos a falar de que lei, não é? E então se a lei é para cumprir. Mas ele diz que agora já não a cumpre. Então porquê é que a cumpriu antes? E que lei é que estamos a falar? E esta foi a primeira situação? Ou já denunciaram para outros países, para a Venezuela ou para a Ucrânia? Ou seja... PSD e também CDS querem chamar Medina ao Parlamento. É, em primeiro lugar, um ato de terrorismo político e de subserviência, porque entrega a cabeça de 3 pessoas a um governo que não respeita os direitos humanos e que mata os seus opositores. Medina tem que tirar consequências políticas desta situação. Não basta dizer que se está tudo bem, que cometeu um erro burocrático e que vai continuar o seu mandato exatamente nos mesmos termos. A Iniciativa Liberal pede que o caso seja investigado e que sejam assumidas as responsabilidades políticas. Para a esquerda, a situação é grave, mas não reforça o pedido de demissão. Talvez pedir a demissão a poucos meses das eleições seja mais um número de campanha eleitoral do que uma afirmação com consequência.
E o que aconteceu é grave. A ter sido assim, naturalmente, é uma medida grave. A Amnistia Internacional diz que o envio destes dados é uma clara violação dos direitos humanos que coloca em risco os 3 ativistas e já pediu esclarecimentos urgentes à Câmara de Lisboa. Também o Presidente da República quis perceber o que aconteceu e já falou com Fernando Medina. O Presidente da Câmara Municipal apresentou as suas desculpas e eu considero que realmente é lamentável que isso tenha acontecido e percebo o pedido de desculpa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O que ele disse é, no fundo, aquilo que todos os responsáveis sentem que não devia acontecer, não devia ter acontecido e espera-se que não volte a acontecer. Quem não quer falar sobre o assunto é o PS. Muito obrigado, é tudo. E o Governo. Tem que estar na RTP agora. Uma palavrinha sobre o caso. Na Madeira, nas celebrações do 10 de junho, nem mesmo o antecessor de Medina e agora Primeiro-Ministro quis comentar o caso. O dia do Presidente da República não é dia do Primeiro-Ministro falar, com licença, desculpe lá. Muito obrigado. A Embaixada da Rússia diz que os ativistas em causa têm uma imaginação pouco saudável. Uma das pessoas cujos dados pessoais foram revelados pediu asilo político a Portugal. É refugiado em fuga do que diz ser a opressão do regime russo. Ksenia nasceu na Rússia, mas uma oferta de emprego fê-la mudar-se para Lisboa. Desde o ano passado, que até já tem nacionalidade portuguesa. Continuo mesmo com este incidente a acreditar no país e esta reação é boa. Poderia ter acontecido antes, mas quer dizer que a democracia funciona e o facto de vocês estarem a filmar e tentarem investigar já é um bom sinal. Na Rússia isto não teria acontecido. Foi nessa luta pela liberdade que organizou a manifestação de apoio ao opositor de Putin em janeiro deste ano. Conforme as regras, enviou um mail para a Câmara de Lisboa com os dados de 3 pessoas da organização. Os nossos nomes completos, onde moramos, o número de cartão de cidadão ou qualquer outro documento de identificação, o número de telefone para a polícia nos poder contactar. Foi quando recebeu a luz verde da DGS para a manifestação que percebeu que os dados que deu ao município tinham sido enviados pela Câmara para a Embaixada e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Primeiro vi vários nomes que não conhecia quem são, depois, okay, estas pessoas agora vão saber tudo de mim, e além disso os e-mails que reconheço logo, porque tem o .ru, que é a Embaixada e o Ministério. Na lista estavam os dados de mais 2 pessoas. Uma delas, Pavel, saiu da Rússia há 7 anos depois de ter ajudado a organizar as grandes manifestações contra o regime em 2011. É abrir um caso criminal onde várias pessoas ficaram presas por 2, 3, 4 anos. Eu também estava dentro desse caso criminal. Se regressar à Rússia, o que é que acontece? Eu não faço ideia. Há alguma probabilidade que eu vou ficar preso. Fugiu para a Ucrânia, depois para Moçambique e em 2014 pediu asilo político a Portugal. Eu sou refugiado, então tenho proteção internacional de Portugal e sentia-me muito seguro aqui durante muitos anos. Durante estes 7 anos estava muito seguro, acho que é mais seguro, o país mais seguro do mundo. Agora foi completamente estranho para mim perceber que a Câmara Municipal, que faz parte também das entidades governamentais portuguesas, envia os meus dados para a Rússia. Tal como Pavel, também Ksenia tem toda a família na Rússia. Não sabe agora o que pode acontecer quando regressar a casa. Podem deter, podem dizer, olha, agora vais ter que falar connosco, ou pode acontecer nada e depois pode acontecer mais uma coisa relacionada com atravessar a fronteira, não sei. Em reação, a Embaixada diz que a senhora ativista pode regressar tranquilamente a casa e que nem a Embaixada em Lisboa nem Moscovo se importam com estas personalidades com imaginação pouco saudável. O presidente da Câmara de Lisboa telefonou a Ksenia. Ele pediu desculpa e explicou aquilo que aconteceu, que ele não estava a par daquilo que estava a acontecer na densidade, digamos, do sistema burocrático da Câmara. Quando percebeu o que tinha feito, o município de Lisboa contactou a Embaixada da Rússia a pedir que eliminasse os dados. Em russo temos uma expressão, é tentar pôr os pensos a um morto. Os ativistas já tinham organizado uma manifestação no ano passado e acreditam que já na altura os dados tinham sido partilhados com o governo russo.
Fernando Medina não garante que este tenha sido um caso isolado e aguarda pelas informações que estão a ser recolhidas sobre outras manifestações em Lisboa. À autarquia chegou, entretanto, uma carta da Associação de Ucranianos em Portugal, que estão preocupados com a possível transmissão de dados pessoais noutros protestos. A carta dirigida ao Presidente da Câmara de Lisboa pede a garantia de que o método usado para a manifestação de janeiro foi um caso isolado. Como nós ucranianos tivemos inúmeras manifestações que nós organizamos em frente da Embaixada, ficamos também atentos a esta situação, que também sempre entregamos os nossos dados pessoais para avisar que nós vamos organizar manifestações. Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka, organizou dezenas de manifestações em Lisboa, algumas junto a embaixadas, desde que há 6 anos a Crimeia foi anexada pela Rússia. Agora teme que também nesses casos tenha havido a transmissão dos dados pessoais de manifestantes. Temos medo que, se foram entregues também os dados deles, os nossos dados, isso também pode complicar a nossa vida, ou então temos medo que podemos ser ameaçados. Aguarda uma resposta da autarquia, que está pendente de um levantamento de informações pedido por Fernando Medina. Pedi um levantamento de todas, pedi uma auditoria a todas, a forma como este processo correu no passado, com as autorizações, com a forma como é que os procedimentos deram entrada, quem é que os solicitou e que informações é que foram transmitidas. Espero ter esse levantamento todo sobre esta matéria. Mas o procedimento que estava a ser adotado até abril era o da transmissão às entidades onde se realizava, no fundo, a porta de entrada. Um procedimento que Fernando Medina diz ter sido adotado pela autarquia em 2011, quando foram extintos os governos civis e passadas competências para as câmaras municipais. Milhares de pessoas assistiram às comemorações oficiais do 10 de junho, no Funchal. O Presidente da República lembrou que há um ano só estavam 8 pessoas no claustro do Mosteiro dos Jerónimos e sublinhou que a vida deve continuar e que está na hora de recomeçar e de reconstruir. Com os Santos Populares cancelados em Lisboa, Marcelo fechou desta forma as comemorações do 10 de junho na Madeira. O Presidente da República fala de 2 anos em que tudo foi suspenso ou atropelado e, apesar dos números da pandemia terem voltado a subir, já se assume num tempo novo. Um dia memorável, tão diferente do 10 de junho de 2020. Éramos 8 naquele claustro do Mosteiro dos Jerónimos. Hoje somos aqui milhares ao longo destas avenidas, a querer dizer que a nossa vida continua, a nossa vida recomeça, a nossa vida reconstrói-se. O 10 de junho voltou à rua com milhares de pessoas, num dia em que os imigrantes voltaram à boca de cena. Não podemos querer para os nossos imigrantes aquilo que negamos aos imigrantes dos outros entre nós acolhidos, que nos dão natalidade que não temos. Em pandemia, quando tantos desses imigrantes de outros vivendo entre nós nos ajudaram a não parar setores inteiros como a construção civil. Um hino deixado na Madeira, terra de imigrantes, onde escolheu uma médica para presidir as comemorações em homenagem aos profissionais de saúde. O país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. A deixa serviu para o Presidente voltar a exigir rigor na gestão da bazuca de fundos comunitários. Evitando deles fazer, em pequeno e por curtos anos, o que fizemos tantas vezes na nossa história, com o ouro, com as especiarias, com a prata, mais perto de nós, com alguns dos dinheiros comunitários. É necessário um apelo à convergência, não nos limitando a remendar o tecido social ferido pela pandemia. Era o recado que trazia para o Governo num dia de Portugal em que condecorou por igual o Estado-Maior-General das Forças Armadas e os Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força Aérea. Uma homenagem ao esforço dos militares, ao jeito de quem tenta pacificar os ramos das Forças Armadas, desavindos com a reforma que dá poderes reforçados ao chefe dos chefes militares.
O presidente do PSD não ouviu o discurso do presidente no 10 de junho em direto, do que depois leu e ouviu nas notícias. Rui Rio elogia a importância dada à integração dos imigrantes em Portugal. Na celebração de Portugal, de Camões e das comunidades, é comum procurar saber o que pensam os líderes partidários sobre o discurso do Presidente da República. Eu não tive oportunidade de o ouvir na íntegra, só ouvi as notícias depois daquilo que foi o discurso do Sr. Presidente, mas... No Dia de Portugal, o líder do maior partido da oposição não teve 15 minutos para ouvir o Presidente, mas do que leu e ouviu, já depois do discurso, destaca a integração dos imigrantes. Sempre gostamos que também os nossos compatriotas lá fora fossem bem tratados e valorizados face àquilo que é o trabalho que desempenham, que é o mesmo trabalho que agora nós temos de reconhecer a quem nos visita. Com isto, obviamente, eu estou de acordo. Depois de ouvirem Marcelo, PS e Bloco de Esquerda também concordam. Assim como nós queremos que os nossos emigrantes sejam bem tratados nos países de acolhimento, os mesmos deveres da sociedade portuguesa em reconhecer esses cidadãos como iguais, respeitando todos e cada um e rejeitar em absoluto o crime de ódio e a violência racista, lutar contra todas as discriminações, contra todas as opressões. Marcelo também alertou o país para a importância de gerir bem os fundos comunitários da chamada bazuca. O CDS vê nas palavras do Presidente uma oportunidade para criticar o governo. Está a transformar o Estado num buffet para os seus amigos e os seus bois comerem à mesa do orçamento e onde basta ter um cartão militante do Partido Socialista para se ter um lugarzinho sossegado e com muitas mordomias e luxos. Para o líder do CDS, é exemplo disso a nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário executivo dos 50 anos do 25 de Abril. Isto não é a nossa Alfama. E eu penso que nunca mais voltará a ser. Alfama é linda! Alfama é linda! E Alfama é linda! A última sapataria de Alfama, um retrato do fim do comércio tradicional e os últimos santos populares no bairro mais antigo de Lisboa. Reportagem especial para ver já a seguir no Jornal da Noite. Foi notícia de abertura hoje do Jornal da Noite. A seleção portuguesa, que já está na Hungria, chegou a Budapeste ao final da tarde. Vai agora ficar instalada no hotel da Ilha Margarida, onde está o Nuno Pereira. Nuno, olá, muito boa noite. Como é que foi a chegada? Foi tudo tranquilo? Foi tranquilo, até porque o forte contingente policial que aqui se montou permitiu que assim acontecesse. Eram alguns adeptos da seleção portuguesa residentes aqui em Budapeste que vieram dar as boas-vindas à seleção nacional. Eram cerca de 30 que ainda fizeram barulho, acabaram por não ver de muito perto a seleção. Viram o autocarro chegar às 19h48, já lá vão 23 minutos que os jogadores da seleção nacional chegaram a este hotel. E foi, como dá para ver nas imagens, tranquilo a entrada do autocarro, com o contingente policial a acompanhar tudo. Eram 2 autocarros, um com os jogadores, os 26 eleitos de Fernando Santos para este campeonato da Europa, e depois um autocarro não caracterizado com o staff que vem acompanhar esta seleção nacional para este campeonato da Europa. Já estão no quartel-general da seleção portuguesa para este europeu, é aqui na Ilha Margarida, bem no centro do Danúbio, entre Buda e Peste. É um hotel de charme com 164 quartos, em exclusivo para a seleção nacional. É um hotel de 1873, tem 138 anos este edifício, é lindíssimo, banhado nos pés pelo rio Danúbio, como disse há pouco, e tem um spa termal com uma fonte que extrai água de 1200 metros de profundidade, e essa água chega à superfície com 70 graus de temperatura. Não é o ideal para o futebolista de hoje em dia fazer calor, eles hoje em dia fazem mais frio para uma recuperação mais rápida, mas é tentador este spa deste hotel. Fernando Santos, quando chegou, falou à comunicação social, falou aos portugueses e advertiu que não é pelo facto de Portugal ser campeão da Europa que esta equipa nacional terá mais pressão.
Quando chegamos para disputar este Campeonato da Europa, somos os detentores do título, isso é verdade. Agora não aumenta a pressão à equipa, de maneira nenhuma. A nossa missão é a mesma, a nossa missão é ganhar jogo a jogo e chegarmos longe. Eu acho que vimos bem preparados, a equipa está coesa, o grupo está muito unido, estão com muita vontade. Trabalhámos bem, agora vamos continuar o trabalho aqui na Hungria durante estes dias, preparar o próximo jogo, que esse é que sim, é o mais importante agora, é o jogo com a Hungria. Temos mais 3 ou 4 dias para poder trabalhar com serenidade e eu estou convencido que sim, que nos vamos apresentar em boas condições no jogo com a Hungria. Perante um adversário forte, seguramente, como os outros que depois virão a seguir, mas não contam agora. Agora só conta a Hungria, é um adversário forte, joga em casa, tem ambições também, as declarações deles têm provado isso, mas nós estamos prontos para responder. Acredito que vão estar mais portugueses do que se calhar pensávamos, porque felizmente abriu um pouco e há, as informações que tenho, há já algumas pessoas a quererem vir e isso é sempre bom. Para nós é habitual, já em França foi assim, era mais do adversário do que o nosso, mas os nossos eram muito melhores que eles, portanto, eles estão aqui outra vez. E com eles e com todos aqueles que estão em Portugal também connosco, tenho a certeza, e com a equipa, nós estamos aqui preparados para dar mais uma alegria aos portugueses. Fernando Santos, o selecionador nacional, com moral em alta para este europeu de futebol. Ele é campeão da Europa em título e amanhã já orienta o treino da seleção nacional aqui em Budapeste. O primeiro desta caminhada europeia de Portugal é às 11 da manhã aqui em Budapeste, 10 da manhã em Portugal. Agora é hora da comitiva jantar e nós não vamos fazer o mesmo. Ficamos para entrar de novo neste Jornal da Noite, um pouquinho mais à frente, com mais informações deste Campeonato da Europa. Nem mais, Nuno, obrigada. Temos também a estreia do Cantinho do Euro, mais à frente no jornal. Para já, 40 segundos de pausa e já voltamos. Até já. Apresentado pelo Crédito Habitação Banco Inter. No que toca à vida pública, são implacáveis na argumentação, impiedosos na ironia. São os melhores amigos de sempre. Venha quem vier. Comentadores teve Disse que havia uma crise de regime. Bom. Vou a quem doer. Eixo do Mal, na SIC Notícias. Para ouvir também em podcast. E já estamos de regresso com os últimos dados da Covid-19 em Portugal. Foram confirmados mais 910 casos de infecção. Estes 2 últimos dias confirmam a tendência de crescimento da pandemia. Não havia tantos casos desde o início de março. O cenário tem-se agravado especialmente na região de Lisboa e Val do Tejo, onde foram registadas 557 novas infecções em 24 horas apenas. Nos hospitais diminuiu o número de doentes internados, são agora 295, dos quais 72 estão nos cuidados intensivos. Há hoje ainda a lamentar mais 6 mortes, todas de pessoas acima dos 60 anos. Era suposto entrarem em vigor na segunda-feira, mas as novas medidas de desconfinamento aplicam-se já a partir de hoje, ou seja, desde hoje, que os restaurantes e equipamentos culturais podem funcionar até mais tarde. É uma antecipação de 4 dias, mas que ao calhar no feriado e fim de semana prolongado deverá fazer diferença, em especial para o comércio, que pode voltar ao horário de sempre, e também para a restauração, a partir deste 10 de junho, autorizada a ficar aberta por mais 2 horas e meia. É a diferença de nós termos que, num restaurante, acabar de comer às 10 da noite ou poder prolongar e se calhar essa mesma mesa repetir e fazer uma outra refeição, servir um outro grupo de clientes. Não diria que é duplicar se calhar a faturação, mas pode em alguns casos trazer uma diferença muito significativa a nível de números e de resultados ao final do dia. Na quarta-feira, a resolução do Conselho de Ministros anunciava as novas regras. Foi a sua publicação nessa mesma noite que permitiu a entrada em vigor horas depois. Vai ser assim até à meia-noite de 27 de junho. Na restauração, os horários de funcionamento passarão a ser até à 1 da manhã, com a última hora de admissão à meia-noite. E esta regra é também aquela que se aplica, como até aqui tem acontecido, aos equipamentos culturais que passam a encerrar à 1 da manhã. Além das regras para a restauração, comércio e cultura, todas as medidas previstas nesta nova fase de desconfinamento já estão em vigor.
Isso implica, por exemplo, o fim do teletrabalho, com algumas exceções, e o atendimento presencial sem marcação nos serviços públicos desconcentrados. A publicação em Diário da República, à noite e em véspera de feriado, apanhou muitos de surpresa. As autoridades policiais, entretanto, passaram o dia a elucidar os efetivos de que as novas regras já estão em vigor. A Organização Mundial de Saúde diz que a Europa tem de acelerar a vacinação. Sublinha que, apesar da diminuição de internamentos e de mortes devido à Covid-19, o continente não está livre de perigo, sobretudo perante a ameaça das novas variantes. Numa altura em que a maior parte dos países europeus dá os primeiros passos fora de casa, depois de um longo inverno, a Organização Mundial de Saúde diz que é necessário agir com cautela. Whilst we should all recognize the progress made across most countries in the region, we must also acknowledge that we are by no means out of danger. With increasing social gatherings, greater population mobility, and large festivals and sports tournaments taking place in the coming days and weeks, WHO Europe calls for caution. A OMS está especialmente preocupada com as novas e mais transmissíveis variantes do vírus e com a vacinação, que está longe da meta desejável. As of today, 30% of people in the region have received at least one vaccine dose, and 17% have completed their series. Although we have come far, we have not come far enough. Vaccination coverage is far from sufficient to protect the region from a resurgence. Na Índia, onde vive quase um quinto da população mundial, o impacto da pandemia e das restrições impostas para a conter será quase impossível de medir. O encerramento das escolas, por exemplo, deixou na prática sem escola milhões de crianças que vivem sem internet, sem telemóvel e quase sem casa. Estas duas voluntárias inventaram esta escola literalmente aberta e desta forma tentam reduzir o enorme fosso de desigualdades que a pandemia aprofundou. Due to pandemic, they don't have any facilities. They're underprivileged. They don't have mobile phones or smartphones, or even though they are not able to operate them properly. So that's why we have conducted these classes and give them a regular exercise so that they will be in touch with the studies. They don't forget anything. We have to attend 80 students every day. We have divided them in such a way that we can attend at least 80 students. तो अभी तो स्कूल तो ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाती हो आप क्यों क्योंकि हमारे घर पे A um dia do arranque da cimeira do G7, os Estados Unidos anunciam que vão doar 500 milhões de vacinas aos países mais pobres até junho do próximo ano. Já o Parlamento Europeu apela à suspensão de patentes para melhorar o acesso global a vacinas, mas esta opção continua a não convencer Bruxelas nem a maioria dos países europeus. A União Europeia prometeu doar pelo menos 100 milhões de vacinas até final do ano e os Estados Unidos, que tinham prometido doar 80 milhões até ao final do mês, sobem a parada das doações. Joe Biden anuncia a compra de 500 milhões de doses à Pfizer para doar aos países mais pobres. 200 milhões serão distribuídos até final do ano. We have to end COVID-19 not just at home, which we're doing, but everywhere. Têm sido várias as trocas de recados entre os dois lados do Atlântico sobre a partilha de vacinas. Washington mostrou abertura à suspensão de patentes, mas ainda não fez qualquer proposta concreta. Desde el punto de vista multilateral, Argentina y España estamos defendiendo la liberalización de las vacunas, el que sean consideradas un bien público global. Palavras do chefe do governo espanhol em Buenos Aires, mas em Bruxelas a posição dos 27 sobre a suspensão de patentes vai noutra direção. A patent waiver might sound good, but it's no silver bullet. Já o Parlamento Europeu pensa diferente. Esta quinta-feira aprovou uma resolução a pedir a suspensão de patentes para melhorar o acesso global às vacinas. Lembra que para imunizar 70% da população mundial são necessários 11 mil milhões de doses e que as atuais doações não chegam. We must also strengthen manufacturing capacities around the world, and so we'll invest €1 billion to boost vaccine production in Africa,
we are also ready to work in Latin America and to develop projects in this part of the world. Posição europeia que vai ser defendida na reunião do G7 na Cornualha, onde os líderes vão falar também de Rússia e China. There is this horrible pandemic, a global pandemic. We have to know where it did come from in order to draw the right lessons and to develop the right tools to make sure that this will never happen again. Quanto aos números, mostram em que continentes avança a vacinação. Na União Europeia, mais de 50% dos adultos já têm pelo menos uma dose da vacina. Nos Estados Unidos são 64%. O presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico estão juntos na Cornualha. Joe Biden e Boris Johnson deverão assinar a nova Carta do Atlântico, que tem por base a declaração conjunta feita por Winston Churchill e Franklin Roosevelt após a Segunda Guerra Mundial. Foi com a praia de Carby's Bay como pano de fundo que o primeiro-ministro britânico e o presidente norte-americano marcaram o arranque do encontro bilateral que antecede a presença de ambos na cimeira do G7 na Cornualha. I told the Prime Minister we have something in common. We both married way above our station. I'm not going to dissent from that one. I'm not going to disagree with the President or indeed on anything else. Johnson e Biden usam frequentemente o humor para quebrar o gelo, mas o gracejo foi de imediato destaque online na imprensa tabloide britânica. Assim como o passeio na praia de Jill Biden, Carrie Johnson e o filho de 1 ano do primeiro-ministro britânico. A relação entre os dois países, que Boris Johnson não gosta de apelidar de especial por colocar na sua visão o Reino Unido numa posição de dependência, foi esta quarta-feira agitada pela advertência norte-americana relativamente aos controlos aduaneiros que a administração Biden teme poder pôr em causa o processo de paz na Irlanda do Norte. Biden opôs firmemente à saída do Reino Unido da União Europeia, mas a Casa Branca faz questão de sublinhar o que une os dois líderes, como o combate às alterações climáticas e o fortalecimento das instituições internacionais. Assuntos prementes como a reabertura das viagens aéreas entre o Reino Unido e os Estados Unidos e um eventual acordo de comércio pós-Brexit destacam-se na agenda. Joe Biden é esperado já esta sexta-feira na cimeira que junta as 7 economias mais desenvolvidas e onde Boris Johnson será o anfitrião. O Kremlin acusa Alexei Navalny de ser o homem dos Estados Unidos na Rússia, uma espécie de agente ao serviço dos interesses norte-americanos. Navalny está detido e nega todas as acusações. Os movimentos que lidera contra Vladimir Putin foram ilegalizados ontem por um tribunal de Moscovo. O Fundo de Luta contra a Corrupção na Rússia garante que vai continuar a combater o governo de Vladimir Putin, apesar da decisão judicial desta quarta-feira, que considerou todos os movimentos liderados ou apoiados por Alexei Navalny como grupos extremistas. O Tribunal de Moscovo proibiu a ação política de todos os membros do fundo, numa sentença que serve sobretudo os interesses de Vladimir Putin, já que leva à possibilidade dos líderes dos principais movimentos da oposição na Rússia não poderem concorrer às eleições legislativas de setembro. A decisão do tribunal implica penas pesadas para todos os que se associem aos movimentos liderados por Alexei Navalny, trabalhem com ele ou façam doações para os grupos. Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, foi condenado em fevereiro a 2 anos e meio de prisão por alegadamente ter violado os termos da liberdade condicional quando esteve internado durante 5 meses num hospital alemão a recuperar por ter sido envenenado com um agente neurotóxico. Numa publicação nas redes sociais, Alexei Navalny reagiu à decisão do Tribunal de Moscovo, afirmando que é uma farsa da justiça e garantindo que vai continuar a desafiar o Kremlin. Também a União Europeia já condenou a decisão judicial russa. Bruxelas diz que é o maior esforço feito até hoje por Moscovo para suprimir a oposição política independente e que confirma um padrão de repressão sistemática dos direitos humanos e das liberdades consagradas na Constituição russa. Depois do intervalo, estreamos o Cantinho do Euro.
felicidade? É o carinho pelos nossos. As tradições que teimamos em fazer cumprir. E os rituais de todos os dias. É o gosto especial pelas coisas boas da vida. São as paixões ardentes que nos fazem rir, gritar, dançar e cantar. E é a vontade de fazer tudo outra vez. Juntos. Agarra a felicidade. Entra em modo verão com Proteção Wells e aproveita 25% de desconto em todos os protetores solares. Exterior, dia. Um homem é perseguido por uma tribo. Não, ele está cercado. Tem de ir para muito longe. Demasiado longe. Ei, Chip, podes levar-me a casa? Um homem conduz velozmente para uma cidade. Quando... Nova gama Chip Compass. Desde 290€ mês. Os produtos da Pesca Nova são tão frescos que parece que vêm diretamente do mar. Queres? O camarão Pesca Nova é capturado e ultracongelado em alto mar. É preciso muito frio para manter a qualidade perfeita, com a garantia de que chega até nós sempre nas melhores condições. Há quem diga que é arte. É delicioso! A Rita já aderiu ao renting e pôs em prática algumas mudanças na sua vida. A primeira, e mais importante, foi escolher a LeasePlan. A segunda foi ter a sua mobilidade totalmente garantida. A terceira, beneficiar do melhor preço do mercado. Na quarta, acelerou para a devolução antecipada, sem custos. E com ou sem mudanças, finalmente chegou a nostressplan.pt. Conheça todas as nossas ofertas a partir de 225€ por mês, com tudo incluído. LeasePlan. What's next? Apreciadores, o novo Gourmet Revelations é uma refeição tão requintada que tem um novo ritual diário. Preparação? Obrigado. Antecipação? A forma única. A mousse delicada. A cascata de molho. Adoro. Novo Gourmet Revelations. Purina. 55ª edição do Festival de Sintra. A música, o bailado e o património têm lugar marcado para o reencontro. De 10 a 29 de junho. Programa e bilhetes em festivaldesintra.pt. Organização Câmara Municipal de Sintra. Sintra, um lugar que é nosso. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Uma premissa inadiável, é? Como tu? Bora. Pede mais tempo para a tua vida com um novo Pedidos Mobile da McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Redescubra a gama de SUVs que se adapta às suas necessidades. Agora com o Mazda MX-30. 100% elétrico, 100% novo. Aproveite as ofertas especiais em Mazda.pt. Não olhes para trás. Recupera o perdido. Seguia em frente. Aproveita o dobro. Dobro de abraços, de beijos. Dobro de viagens. Danças, saídas. Leve o dobro. 2 óculos graduados e paga apenas 1. Só na Opticalia. Apresentamos um novo efeito Axe. Quando cheiras irresistivelmente, tudo é possível. O novo efeito Axe. Entra em modo verão com Proteção Wells e aproveita 25% de desconto em todos os protetores solares. As ideias querem ser libertadas para tornar o mundo ainda mais incrível. As ideias movem o futuro. Audi. Descubra a gama de híbridos Audi a partir de 299€ por mês. Ai,
essa doeu. Cá vamos nós. Sim, estou jeitoso. Mas eu frigo também tem ervilhas e cenouras. Uou, e puré. Bom demais. Ui, senhor limão, que frescura. Vão resistir? Fripe à mesa com a natureza. O que farias com 100 euros todos os dias? Sabe mais em tridente100.pt. Já chegou a venda privada do El Corte Inglês com descontos em centenas de marcas de 10 a 16 de junho. Exclusivo para clientes El Corte Inglês. Explora a cidade ao máximo. Conheça a gama SUV da Kia, agora disponível em híbrido plug-in e elétrico. Kia. Movement that inspires. Pauleta. Compre. São 160. Só? Toma lá mais 20. Monopolizamos o europeu? Descubra o monopólio da seleção nos postos Galp e em sonhorenovável.pt. O sonho é renovável. Preços sempre baixos, mais as melhores promoções, dá Pingo Doce. Isto sim é poupar. Quem faz contas, vem ao Pingo Doce e aproveita. Bifanas de porco por apenas 2,99€ o quilo. E todo o camarão cozido em promoção, por exemplo, camarão cozido Pingo Doce 30-50, por apenas 8,99€ o quilo. Contas feitas, dá Pingo Doce. As alergias dão vontade de fugir porque os sintomas estragam o dia. E os alergénios perseguem-nos para todo lado. Mas felizmente existe Claritin. Rápido, alívio 24 horas, não causa sonolência e alivia os sintomas causados por mais de 200 alergénios. Claritin, o anti-alérgico mais vendido no mundo. Bayer. Corta, passa, remata e golo! Entra em campo com a Pizza Pops e apanha crocantes bolas de frango. Telepizza, vamos passar mais tempo juntos. A Zipi e a Fundação do Gil apresentam a Coleção Imaginária. Uma coleção criada para ajudar a construir a Clínica do Gil, que vai dar apoio psicológico a crianças. 1 em cada 5 crianças precisa deste apoio, mas só com a imaginação dos portugueses conseguiremos os 150 mil euros necessários. Compre uma peça imaginária na Zipi e ajude-nos a imaginar. Bank Inter Private Banking. Contamos em encontrar-nos em breve. Este é o CTLM Black Plus. Querido por quem quer 3% de cashback para sempre em supermercados, restaurantes e gasolineiras. E querido por ter 2% extra até 30 de junho, máximo 2.400 euros compras ano. CTLM Black Plus. Querido por todos, é simples ter o seu em ctlm.pt. Um cartão que me é muito querido. TAEG 15,6%. Os produtos da Pesca Nova são tão frescos que parece que vêm diretamente do mar. Queres? O camarão Pesca Nova é capturado e ultracongelado em alto mar. É preciso muito frio para manter a qualidade perfeita, com a garantia de que chega até nós sempre nas melhores condições. Há quem diga que é arte. É delicioso! Pauleta. Compre. São 160. Só? Toma lá mais 20. Monopolizamos o europeu? Descubra o monopólio da seleção nos postos Galp e em sonhorenovável.pt. O sonho é renovável. Fartos da mesma brandura, faremos do medo bravura, faremos da fome fartura, porque a temos e muita. Fome de oportunidades, de igualdade e inclusão. Perante as dificuldades, temos fome de união. Essa fome é só uma e não para de crescer. É una e une. É fome de vencer. Continente, patrocinador de uma só seleção. Quando foi que a perdemos? A diversão, a leveza, as coisas que fazem a vida viva. Quer dizer, olhem para nós. É tudo sobre gadgets, coisas de nerd, ficção científica. Vamos lá! Onde está a diversão? Imagina um carro, mas é elétrico.
Ainda assim, um carro. Um carro não só para o futuro, mas para nós. Mas para nós. Novo Skoda Enyaq. Recarrega a vida. Skoda. Simply clever. Prepare o seu jardim para desfrutar da melhor estação do ano. A partir de quinta-feira, conjunto de mangueira de jardim com 30 metros, 14,99€. Lidl, mais para si. A melhor informação, com os olhos postos no futuro. Uma visão global, num mundo de surpresas, diferenças e esperança. No country is immune. Estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. As perguntas. Qual é o limite, Bolsonaro? As respostas e as dúvidas. Da atualidade internacional. Uma informação de confiança. How dare you? SIC Notícias 20 anos. Os seus olhos no futuro. Está reunido o Governo de Sombra. Todas as sextas. Só demonstrou ser inacreditavelmente incompetente. Cada um toma partido. É sempre para cumprir. Mas é juntos que eles dão um grande governo. Espero que façam a lei Governo Sombra. Às sextas, Governo Sombra, na SIC Notícias. Para ouvir também em podcast. Este programa é patrocinado por Skoda Enyaq e Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. Apresentado pelo Crédito Habitação Banco Inter. No que toca à vida pública, são implacáveis na argumentação. Impiedosos na ironia. São os melhores amigos de sempre. Venha quem vier. Comentador esteve Disse que havia uma crise de regime. Bom. Vou a quem doer. Eixo do Mal, na SIC Notícias. Para ouvir também em podcast. Sejam de novo bem-vindos ao Jornal da Noite, hoje com a estreia do Cantinho do Euro. E é neste cantinho que vamos seguir tudo o que diz respeito ao Euro 2020, com natural destaque para a Seleção Nacional, para os seus adeptos, mas há espaço para muito mais. Há pouco já vimos que a seleção já está em Budapeste, na Hungria, agora de novo com o Nuno Pereira, a que se junta também o Nuno Luz. Vamos a isso, rapazes. Vamos começar. Há muito mais para apresentar neste europeu, até porque, Nuno, amanhã começa o europeu de futebol. Há um Itália-Turquia e Portugal, antes disso, ainda treina num estádio que tu foste ver e conheceste até o balneário. Às 10 da manhã a equipa portuguesa vai treinar pela primeira vez aqui na Hungria, no estádio do Vasas, e vai conhecer pela primeira vez um balneário totalmente decorado. Já conheceram os jogadores, os seus quartos, têm fotografias das suas famílias em cada um dos quartos do jogador da Seleção Nacional, mas o balneário da equipa portuguesa aqui no estádio do Vasas está totalmente decorado e todo o interior do estádio está preparado para que a equipa possa trabalhar e ter todas as condições para poder recuperar para cada jogo deste Campeonato da Europa. E aqui neste hotel que está atrás de nós também tem todas as condições para poder trabalhar a Seleção Nacional. Ao contrário do que hoje se usa, o frio, aqui há água que brota do chão a 70 graus de temperatura e acaba por não ser producente para a recuperação em tão curto espaço de tempo dos nossos jogadores, visto que em poucos dias fazemos 3 jogos, numa cidade lindíssima. Lindíssima, que tu foste conhecer e que o Nuno Pereira vai ensinar os caminhos dos portugueses que aqui vierem a Budapeste, onde é que devem ir. Primeiro, e por uma questão de boa educação, se quiserem saber, decorem qual é o seu nome, assim, dito rapidamente, que é obrigado em húngaro, portanto é fácil de aprender, mas sigam os conselhos do Nuno Pereira, que percorreu esta cidade lindíssima e vai dizer aos portugueses quais são os melhores locais para serem visitados nesta cidade.
Copa às noites, isso era antigamente. Agora é um passeiozinho de barco com Buda do lado direito e Peste do lado esquerdo, separadas por um Danúbio que as afastou durante centenas de anos. Uniu-as no século XIX. As duas cidades juntaram-se e formaram a majestosa Budapeste. A capital húngara fica bem no centro da Europa. A Hungria faz fronteira com 7 países. A moeda local ainda é o florim. É com ela que pode pagar as iguarias locais. Passar na Praça Vörösmarty, bem no centro de Budapeste, e não parar no Gerbo, aqui quase dá direito a multa. Esta casa está aberta há mais de 150 anos e é lindíssima. É aqui que vai morrer uma goulash soup. Alô? O acesso ao interior dos restaurantes só é permitido se tiver um passaporte de vacinação húngaro. As vacinas tomadas em Portugal não são reconhecidas aqui porque eles dizem que não entendem o que lá está escrito. Aqui 50% da população está vacinada, mas eles continuam a preferir as esplanadas. Aqui os olhos também comem cultura. Sorry, can I sit here? Senta-te aí. Português? Claro. E de onde? Sou do Porto. E aquela expressão do Porto, como é que é? Pois. E o que é que faz aqui na Hungria? Eu vivo aqui, a minha mulher é húngara e já vivemos aqui há 2 anos. Foi raptado para a Hungria? Teve que ser. Vim aqui e apaixonei-me pela cidade e apaixonei-me pela minha mulher. Eu pedi uma goulash soup, fiz bem. Se pediste Goiás, fizeste a coisa certa. Toda a gente diz goulash. Em Portugal, aqui toda a gente diz Goiás. Goiás. E isto é o quê? É parecido com uma jardineira, mas com muita páprica. Isto tem? Tem muita páprica. Até pinta a colher. Mas é bom. Isto tem carne, não é? É, sim. Carne de vaca. Muito bom. E isto é o quê? Este bolo que eles me serviram? É tradicional aqui também? Sim, também é tradicional. Chama-se dobos. Tem uma camada de chocolate e uma camada de caramelo. Como é que ele se chama? Chonka. Tu foi chamar presunto ao carro? Sim. Chonka é presunto em húngaro. Chonka é presunto em húngaro, sim. A sopinha é boa, o bolo também, Bom a companhia é do melhor e não como o presunto todo. Não. Até logo. Deus. Este é o maior museu de flippers da Europa e esta máquina é única. O tema é Budapeste e, como esta, não há mais nenhuma em todo o mundo. Isto foi uma loucura nos anos 70, 80 e 90. Não havia videojogos, não havia internet nem redes sociais, mas havia as máquinas de flippers. São 160 máquinas, todas elas a funcionar. Por 10 euros pode passar aqui o dia inteiro a jogar. Quando eu era mais novo, tinha era de pôr moeda. Game over. Esta é a primeira máquina de flippers mecânicos do mundo. Construída em 1947 nos Estados Unidos, tem a caixa toda em madeira e mais de 70 anos depois ainda continua a funcionar. A febre dos flippers foi crescendo e cresceu tanto que chegou a este ponto. Esta é do tamanho de uma cama de solteiro, talvez até um bocadinho mais larga. E a bola é de snooker. Aqui o tempo volta para trás e aquela bola extra tão desejada é o relax. As termas de Budapeste são atrações que tornam a capital da Hungria um destino singular na Europa. Budapeste foi construída em cima da maior bacia de águas termais do mundo e conta com mais de 30 termas diferentes espalhadas pela capital. O apelido de cidade spa assenta-lhe que nem uma luva. As termas Gellert foram construídas entre 1912 e 1918. Há mais de 100 anos já se ia aqui a banhos. Bombardeada na Segunda Guerra Mundial, esta área específica acabou por sobreviver. É a área masculina
e mantém-se intacta há mais de um século. A água dizem que está a uma temperatura constante de 40 graus. Vamos confirmar. É verdade. Em 2019, antes da pandemia, as termas de Budapeste receberam 5 milhões de visitantes, praticamente metade da população de Portugal. Os mais de 70 milhões de litros de água termais que vêm à superfície todos os dias têm propriedades medicinais naturais que amenizam as dores nas articulações e musculares. Os húngaros amam as termas, fazem festas, jogam xadrez e até se casam dentro delas. Eu, como não sou húngaro, não preciso de chegar a tanto. Há sempre lugar para mais um, até mesmo na primeira vez. Dizem que faz bem à pele, eu diria que para além de eco, faz bem à alma. Por 17 euros pode passar aqui o dia inteiro. Se vier, vai ver, não vai levar uma banhada. Mas quem quiser mergulhar no passado não pode deixar de visitar os Ruin Pubs. São bares instalados em prédios das ruínas de guerra. Este, num bairro judeu. Estiveram abandonados durante anos, foram cenários de massacres e bombardeamentos. Estão como ficaram e agora ocupados para a diversão. A decoração é, contudo, o que já foi lixo. A bebida típica é a palinka, mas eu quero a tradicional. Mas afinal, o que é que se bebe aqui? Unicum. Ein Kassanam. O Unicum foi criado em 1970 como um remédio para ajudar à digestão. Diz que nada na Hungria é mais antigo que este licor feito com uma receita secreta, com uma mistura de mais de 40 ervas e especiarias. Envelhecido mais de 6 meses em barris de carvalho, é bebido como digestivo ou aperitivo. Saúde, eu só não bebo, porque isto é muito mau. Bom, bonito e caro foi o estádio. A Puskás Arena é um orgulho húngaro. Substituiu o velhinho Puskás Ferenc, um investimento de mais de 550 milhões de euros, e o fizeram entrar para o top 5 dos melhores estádios do mundo. Este tem de ficar registado. Olha o passarinho. Já está. Tem 67 mil cadeiras. Vai ter 61 mil espectadores nos 3 jogos da fase de grupos. É o único estádio deste europeu a ter lotação esgotada. Já custa até lembrar de como era um estádio cheio com 60 mil pessoas. Parece até coisa de um passado longínquo, mas vai ser uma realidade. Podemos até tentar imaginá-lo com som. Mais alto, mais alto. Isso. Saudade. Afinal, ainda me lembro. O público vai ser um adversário de Portugal porque são mais de 50 mil húngaros no primeiro jogo e portugueses menos de 10 mil. Tudo com os olhos colados neste retângulo. O tapete está um brinco. Este é dos melhores relevados que já vi na minha vida e já vi muitos. É ventilado 20 horas por dia artificialmente. Disseram-nos que é estritamente proibido pisá-lo. Boachi, que é como quem diz, peço desculpa em húngaro. Não vai ser por a sala estar torta que Portugal não vai pôr húngaros e franceses a dançar. Mas o nosso lugar é aqui e já que a lotação está esgotada, daqui o Nuno Pereira já não sai. Fica a guardar lugar para o Paulo Cepa, o Tiago Martins, a Joana Curado e a Sónia Ricardo. A SIC a assistir a Portugal em Budapeste. Foi o Jornal da Noite. Desejo-lhe uma muito boa noite, bom feriado. Até amanhã. Os cientistas dizem que o primeiro homem a ir a Marte já nasceu. Quem sabe? O que sabemos é que a nova geração de híbridos já chegou. Elétrico para o dia a dia.
Híbrido para ir mais longe. Peugeot 508 híbrido plug-in. Saiba mais em peugeot.pt. Muito boa noite, bem-vindos à edição da noite. A seleção portuguesa de futebol já está na Hungria, chegou ao final da tarde a Budapeste. Na terça-feira estreia-se no Campeonato da Europa. As reportagens daqui a instantes. É a polémica que marca o dia. Sucedem-se as reações ao caso da divulgação por parte da Câmara de Lisboa de dados pessoais de ativistas russos que participaram numa manifestação contra o regime de Vladimir Putin. Fernando Medina reconheceu o erro e pediu desculpa. A Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um inquérito. Será convidado esta noite um dos ativistas visados que esteve neste protesto. No discurso do 10 de junho na Madeira, o Presidente da República falou da reconstrução no pós-pandemia e apelou a uma boa gestão dos fundos comunitários. Marcelo Rebelo de Sousa pediu também mais atenção para com os imigrantes. A partir de hoje, pessoas com mais de 60 anos podem ser vacinadas contra a Covid sem agendamento. Basta deslocarem-se ao centro de vacinação do local onde estão inscritas no centro de saúde. Isto destina-se a quem ainda não recebeu a primeira dose. E nesta altura, a Organização Mundial de Saúde deixa alertas. A Europa tem de acelerar a vacinação. Lembra que, apesar da diminuição de internamentos e de mortes por coronavírus, o continente não está livre de perigo, sobretudo por causa das novas variantes. Para já, destaque para a seleção portuguesa, que já está em Budapeste. Pela primeira vez, Portugal chega a um campeonato europeu como detentor do título. A seleção estreia-se no Euro 2020, na terça-feira, frente à Hungria. O campeão europeu chegou para defender o título. A seleção nacional aterrou em segurança na Hungria depois de uma viagem curta de Lisboa a Budapeste. Mal aterraram, os jogadores portugueses sentiram as restrições impostas por causa da Covid-19. Ainda na placa do aeroporto foi medida a temperatura dos representantes de Portugal. Só depois de concluído esse processo, os 26 jogadores e equipa técnica seguiram para o autocarro. A seleção portuguesa deslocou-se para o hotel. A Ilha Margarida, no centro do Rio Danúbio, vai ser a casa de Portugal nos próximos tempos. Trabalhámos bem, agora vamos continuar o trabalho aqui na Hungria durante estes dias, preparar o próximo jogo, que esse é que sim, é o mais importante agora, é o jogo com a Hungria. Temos mais 3 ou 4 dias para poder trabalhar com serenidade e eu estou convencido que sim, que nos vamos apresentar em boas condições no jogo com a Hungria. Perante um adversário forte, seguramente, como nos outros que depois virão a seguir, mas não contam agora. Agora só conta a Hungria, é um adversário forte, joga em casa, tem ambições também, as declarações deles têm provado isso, mas nós estamos prontos para responder. Terça-feira, Portugal estreia-se frente à Hungria, um jogo com transmissão em direto na SIC. Será a primeira vez que Portugal entra num campeonato da Europa para defender o título. A única diferença é essa, que até aí nunca tínhamos vencido nunca um campeonato da Europa e aqui, hoje, quando chegamos para disputar este campeonato da Europa, somos os detentores do título, isso é verdade. Agora não aumenta a opção à equipa, de maneira nenhuma. A nossa ambição é a mesma, a nossa ambição é ganhar jogo a jogo e chegarmos longe. O selecionador diz que tem mais convicções do que sonhos e confia que a seleção pode voltar a dar alegrias aos portugueses. A Seleção Nacional viajou para Budapeste às 3 da tarde e no aeroporto foram poucos os adeptos que se despediram da equipa. Antes da viagem, houve treino na cidade do futebol. Fernando Santos deixou 9 titulares do jogo com Israel a trabalhar num ginásio. Foi com 16 jogadores no relevado que Portugal fez o último treino antes da viagem para Budapeste. Fernando Santos deixou 9 dos titulares do jogo com Israel a fazer trabalho de recuperação no ginásio. As exceções foram Diogo Jota e Rui Silva, guarda-redes que jogou no estádio José Alvalade, mas Fernando Santos confirmou que era António Lopes que estava para ser titular. O guarda-redes cumpre o programa de recuperação da lesão. António Lopes sofreu uma contusão e ficou impedido de participar no último teste antes do Campeonato da Europa. O treino começou às 10h30 da manhã e, tal como planeado, o autocarro da equipa saiu da cidade do futebol às 14 horas, rumo ao aeroporto Humberto Delgado.
Antes da comitiva nacional, chegou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. O dirigente não quis falar aos jornalistas e seguiu para o aeroporto. A equipa chegou depois e, ao contrário do que aconteceu em campeonatos anteriores, o ruído e entusiasmo dos adeptos não se fez sentir. A distância de segurança não deu espaço para fotografias nem autógrafos aos poucos adeptos presentes. Fernando Santos foi o primeiro a sair do autocarro, seguido pelos jogadores. Um dos últimos foi Cristiano Ronaldo, que acenou aos adeptos. Portugal levantou voo para o Euro 2020 às 3 da tarde, hora de Lisboa. O primeiro jogo da seleção é com a Hungria, na terça-feira, às 5 da tarde, com transmissão em direto na SIC. Ainda antes da partida para Budapeste, Cristiano Ronaldo deixou a garantia de que a seleção portuguesa vai para o Campeonato da Europa com muita ambição. Bom, o que os portugueses podem esperar é o mesmo de sempre. Há uma seleção com muita ilusão, com muita ambição, com um pensamento positivo que as coisas vão correr bem, e nós todos, não só os jogadores, mas também todos os portugueses no nosso país e fora também, que pensem positivo, que eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem. O nosso capitão está bem, tem trabalhado bem, eu e os meus companheiros, o nosso corpo técnico também, temos estado muito concentrados a trabalhar bem. E aquilo que eu espero e desejo é que as coisas possam sair da melhor maneira, porque o trabalho está feito, falta limar algumas coisinhas, mas eu acho que o trabalho está feito e agora é a bola rolar para que Portugal possa fazer o seu melhor, que é começar logo com o pé direito, que é ganhar a Hungria. Depois do intervalo, destaque para o pedido de desculpas de Fernando Medina pela partilha de dados dos manifestantes com a Rússia. Fica-se lá até já. Mais especial que um Lexus é ter 2 edições especiais à escolha. Tão especiais como quem as conduz. Este é o CTLM Black Plus. Querido de quem quer escolher como pagar compra a compra e querido de quem não quer pagar comissão de disponibilização de cartão. CTLM Black Plus. Querido por todos, é simples ter o seu em ctlm.pt. É um cartão querido, não é? TAEG 15,6%. Entra em modo verão com Proteção Wells e aproveita 25% de desconto em todos os protetores solares. Hoje, se gostamos de algo, queremos que seja para toda a vida. É por isso que com a Endesa tenho uma fatura de luz e eu gasto totalmente gratuita todos os anos. Sim, e para sempre. Escolha um amanhã melhor. Contrate já em escolhaendesa.pt. Nem tudo o que fazemos está à vista de todos, mas todos os dias plantamos novas árvores. Apoiamos a pesca sustentável, doamos bens alimentares e reciclamos os nossos resíduos. Todos os dias promovemos a alimentação saudável nas escolas. Damos oportunidades iguais. Incentivamos a produção nacional. Há um continente que não se vê, mas que todos os dias olha pelo país. E assim, criamos um futuro bom para Portugal. Entra no grupo Café da Manhã, de segunda à sexta. Entra em modo verão com Proteção Wells e aproveita 25% de desconto em todos os protetores solares. Pauleta, compre. São 160. Só. Toma lá mais 20. Monopolizamos o europeu? Descubra o monopólio da seleção nos postos Galp e em sonhorenovável.pt. O sonho é renovável. Depois de 47 almoçaradas que ficaram por fazer, todos merecemos um verão dos bons. Até dia 14, aproveite 40% de desconto imediato em toda a marca Magnum. Auchan, militantes do bom, do são e do local. Há um lugar, da cor dos olhos de quem olha, onde os sonhos têm vida. Um lugar inventado pelo sol,
entre a terra e o céu para encontrar um sonho que dure uma vida. Há um lugar que, se não existisse, seria imaginado. Onde há sempre algo bom debaixo do sol. Alentejo. Corta, passa, remata e golo! Entra em campo com a Pizza Pops e apanha crocantes bolas de frango. Telepizza. Vamos passar mais tempo juntos. DS3 Crossback Tense, 100% elétrico, por 379 € mês em Renting Free to Move Lease. Já chegou a venda privada do El Corte Inglês com descontos em centenas de marcas de 10 a 16 de junho. Exclusivo para clientes El Corte Inglês. Diz ei a alguém que te ajuda a tirar o máximo partido do teu alto consumo de energia e que nunca te deixe para trás. Diz ei e descobre em apenas 25 segundos como poupar com energia solar do telhado da tua casa. Diz ei a energia.com. Entra em modo verão com Proteção Wells e aproveita 25% de desconto em todos os protetores solares. Banco Inter Private Banking. Contamos encontrar-nos em breve. Estamos de volta nesta edição da noite. Fernando Medina pediu desculpas públicas aos 3 ativistas russos que há 5 meses organizaram uma manifestação em Lisboa frente à Embaixada da Rússia. O Presidente da Câmara de Lisboa admite que a autarquia partilhou com a Embaixada Russa dados pessoais dos 3 promotores desta manifestação. A Comissão Nacional de Proteção de Dados já confirmou à SIC que abriu um inquérito a este caso. Em janeiro de 2021, ativistas de várias cidades do globo levantaram a voz contra Vladimir Putin, exigindo a libertação imediata de Alexei Navalny. Também em Lisboa, essas vozes despertaram. Navalny está preso desde então. Bastou-lhe chegar a Moscovo, vindo de Berlim, onde esteve hospitalizado 5 meses. O advogado esteve internado a recuperar de um envenenamento. Todos os indícios apontam para que tenha sido envenenado pelos serviços secretos russos. Em Lisboa, em janeiro de 2021, a manifestação a exigir a libertação de Navalny foi marcada para as imediações de território russo, a embaixada. O protesto tinha sido organizado por 3 ativistas russos, 2 deles com dupla nacionalidade. Os dados dos 3 foram parar à Embaixada da Rússia em Lisboa. Canal de óbvia ligação ao Kremlin, residência oficial de Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. O homem que quer manter Navalny na cadeia pelo menos mais 2 anos. Quero fazer aqui, através da comunicação social, um pedido de desculpas público aos promotores da manifestação por um erro a todos os títulos lamentável. Este erro resultou de um funcionamento burocrático dos serviços que aplicaram nesta manifestação, aliás, aquilo que aplicam à generalidade das dezenas de manifestações que acontecem no município de Lisboa sobre os mais diversos motivos. A Câmara Municipal reencaminha esses dados para a Polícia de Segurança Pública, para o Ministério da Administração Interna e também para as entidades onde a manifestação se vai realizar. O procedimento é este desde 2011, ano em que foram extintos os governos civis. E assim tem sido em todas as manifestações, ocorram estas onde ocorrerem, no local mais pacífico da cidade ou nas imediações de embaixadas de países desvinculados do respeito pelos direitos humanos. Em abril, quando finalmente percebeu o alcance do comportamento padrão, Medina agiu. A Câmara de Lisboa não facultará mais nenhum dado relativamente a nenhum promotor de manifestação, a nenhuma entidade, com exceção da Polícia de Segurança Pública. A poucos meses das eleições autárquicas, Fernando Medina acordou com o pedido de demissão do candidato da coligação liderada pelo PSD. Um aproveitamento político que mostra bem mais o desespero
em que se encontra possivelmente a candidatura de Carlos Moedas. Navalny foi envenenado e está preso. Putin eternizou-se no poder. A oposição russa vê-se forçada a viver na clandestinidade. Obrigado. O caso de Lisboa é certamente muito mais do que um episódio que se desfaça na espuma da campanha eleitoral. A Embaixada da Rússia diz que os ativistas em causa têm uma imaginação pouco saudável. Uma das pessoas cujos dados foram revelados pediu asilo político a Portugal. É refugiado em fuga do que diz ser a opressão do regime russo. Ksenia nasceu na Rússia, mas uma oferta de emprego fê-la mudar-se para Lisboa. Desde o ano passado, que até já tem nacionalidade portuguesa. Continuo mesmo com este incidente a acreditar no país e esta reação é boa. Poderia ter acontecido antes, mas quer dizer que a democracia funciona e o facto de vocês estarem a filmar e tentarem investigar já é um bom sinal. Na Rússia isto não teria acontecido. Foi nessa luta pela liberdade que organizou a manifestação de apoio ao opositor de Putin em janeiro deste ano. Conforme as regras, enviou um mail para a Câmara de Lisboa com os dados de 3 pessoas da organização. Os nossos nomes completos, onde moramos, o número de cartão de cidadão ou qualquer outro documento de identificação, número de telefone para a polícia nos poder contactar. Foi quando recebeu a luz verde da DGS para a manifestação que percebeu que os dados que deu ao município tinham sido enviados pela Câmara para a Embaixada e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Primeiro vi vários nomes que não conhecia quem são, depois, okay, estas pessoas agora vão saber tudo de mim, e além disso os e-mails que reconheço logo, porque tem o .ru, que é a Embaixada e é o Ministério. Na lista estavam os dados de mais 2 pessoas. Uma delas, Pavel, saiu da Rússia há 7 anos depois de ter ajudado a organizar as grandes manifestações contra o regime em 2011. Abriram um caso criminal onde várias pessoas ficaram presas por 2, 3, 4 anos. Eu também estava dentro desse caso criminal. Se regressar à Rússia, o que é que acontece? Eu não faço ideia. Há alguma probabilidade que eu vou ficar preso. Fugiu para a Ucrânia, depois para Moçambique e em 2014 pediu asilo político a Portugal. Eu sou refugiado, então tenho proteção internacional de Portugal e sentia-me muito seguro aqui durante muitos anos. Durante estes 7 anos estava muito seguro, acho que é mais seguro, o país mais seguro do mundo. Agora foi completamente estranho para mim perceber que a Câmara Municipal, que faz parte também das entidades governamentais portuguesas, envia os meus dados para a Rússia. Tal como Pavel, também Ksenia tem toda a família na Rússia. Não sabe agora o que pode acontecer quando regressar a casa. Podem deter, podem dizer, olha, agora vais ter que falar connosco, ou pode acontecer nada e depois pode acontecer mais uma coisa relacionada com atravessar a fronteira, não sei. Em reação, a Embaixada diz que a senhora ativista pode regressar tranquilamente a casa e que nem a Embaixada em Lisboa nem Moscovo se importam com estas personalidades com imaginação pouco saudável. O presidente da Câmara de Lisboa telefonou a Ksenia. Ele pediu desculpa e explicou aquilo que aconteceu, que ele não estava a par daquilo que estava a acontecer na densidade, digamos, do sistema burocrático da Câmara. Quando percebeu o que tinha feito, o município de Lisboa contactou a Embaixada da Rússia a pedir que eliminasse os dados. Em russo temos uma expressão, é tentar pôr os pensos a um morto. Os ativistas já tinham organizado uma manifestação no ano passado e acreditam que já na altura os dados tinham sido partilhados com o governo russo. Sobre uma possível demissão, Fernando Medina afirma que não vai ceder a delírios de oportunismo político. Em entrevista esta noite à RTP, o presidente da Câmara de Lisboa diz que estão a ser apuradas as responsabilidades internas. Estamos num tempo político e estamos em que o aproveitamento político que está a ser feito desta matéria é muito evidente. A insinuação e a acusação de que a Câmara de Lisboa está conluiada com o regime de Putin é simplesmente do mais puro oportunismo político, eu diria, aliás, de um certo delírio de oportunismo
oportunismo político que está a graçar junto de alguns meios. Mas isso é mais o ar do tempo, é mais o ar dessas personalidades e dessas personagens políticas, não é algo que me atinja particularmente. Em abril foi feito um pedido para ser avaliado sobre a transmissão de dados, foi determinado na Câmara que essa transmissão de dados não devia ser feita, foi alterado o procedimento, daí para a frente foi corrigido, não houve mais dados pessoais transmitidos em nenhuma embaixada relativamente a essa matéria. Agora, o erro para trás aconteceu, só o posso lamentar, estamos a fazer uma averiguação completa de tudo aquilo que se passou e tiraremos as responsabilidades internas do ponto de vista da reorganização dos serviços que se vierem a impor. É agora convidado desta edição da noite Pavel Elizarov, ativista russo que esteve nesta manifestação. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um dos visados neste caso, já ouvimos de resto na reportagem. Fernando Medina pediu desculpas publicamente. Este pedido de desculpas do Presidente da Câmara de Lisboa e o facto de ter reconhecido o erro é suficiente para si? Eu aceito o pedido, mas acho que não é mensagem feita. Acho que é importante ter alguma responsabilidade em termos disso e garantir que não aconteça depois. Porque agora ele disse que eles não enviam os dados, mas não sabemos, na verdade, se isto acontece ou não. Que não sabíamos antes também. E descobrimos isso por mera sorte. E ficou esclarecido com a explicação que foi dada por Fernando Medina. De alguma forma, as declarações que ouvimos hoje, para si, foram tardias? Nós já recebemos antes estas mais ou menos mesmas explicações, já em fevereiro ou em março do anterior, porque nós já fizemos queixa sobre isso à Câmara Municipal de Lisboa. E como é que descobriu? Em que momento é que houve indícios de que, de facto, os vossos dados poderiam estar a ser partilhados? Nós fizemos esta manifestação em janeiro, 23 de janeiro, e mesmo antes da manifestação já percebemos que os nossos dados foram enviados para a Rússia, para a Embaixada e para o Ministério Estrangeiro da Rússia. E foi por causa também da sorte, por causa da Covid. Antes, o procedimento normal foi nós enviamos mail para a Câmara Municipal de Lisboa, recebemos resposta e avançamos com a manifestação normalmente. Agora não. Agora enviamos mail, depois recebemos mail da Câmara Municipal, mas também chegou um mail dos responsáveis do Ministério da Saúde de Lisboa. Então, nesse mail foram ordenações, tipo de máscaras, de distanciamento, normais. Mas também foi uma conversa no mail, onde também havia um mail inicial que foi produzido pela Câmara Municipal e enviado para várias entidades, por exemplo, Direção de Saúde, mas também para a Embaixada Russa. Da Embaixada Russa em Portugal e para o Ministério de Negócios Estrangeiros russo, que foi super estranho, foi um choque mesmo para nós. E foi nesse momento que alertaram a Câmara de Lisboa? Desculpa, não percebi. Se foi nesse momento, quando deram conta desse e-mail e dos destinatários também desse e-mail, que fizeram algum tipo de queixa ou que alertaram a Câmara?